Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados, às 20 horas, temos um programa inédito. Ele é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com uma convidada, Luciana Zampieri. Bem-vinda ao programa, Luciana. Obrigada, Lígia. Eu convidei a Luciana para nós falarmos sobre vida e obra de Geni Bestany Reshdem. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Antes eu gostaria que a Luciana se apresentasse, dissesse onde você nasceu, o que você estudou, qual foi a tua formação. Então, Lígia, como eu sou filha de militar, então eu meio que rodei pelo estado inteiro. O meu pai era militar do estado, da Brigada Militar, então eu nasci em Estrela, mas eu considero Santa Maria minha cidade porque o meu bisavô veio da Itália para Silveira Martins. Então eu sou assim, me sinto mais santamariense do que qualquer outra coisa. Teu bisavô, então ele era imigrante? Ele era imigrante, assim, Vêneto. Que bacana. Tem muitos imigrantes, né, aqui na Quarta Colônia. Verdade. Italianos. Sim. E hoje, então, qual foi a tua formação, assim, na educação, na graduação? Qual foi a tua opção? Então, Lígia, na verdade, eu sou formada em Direito. Eu sou pós-graduada em Direito Romano e Direito Comparado. Mas quando eu fui fazer as pós-graduações na Itália, em Roma. Chegando lá, me apaixonei pela estética. Comecei a ficar apaixonada pela moda, sim, pela beleza, porque na Itália, onde nós olhamos, tem belezas, né? Então, isso começou a ficar mais forte pra mim. E daí, na Itália ainda, eu comecei a estudar. Na época, não tinha a palavra imagem pessoal. Tinha moda, tinha outras coisas, estilo. Daí, eu comecei a me aperfeiçoar nisso. Sim. E aí tu faz a escolha, porque hoje tu trabalha como consultora de imagem, estilo e etiqueta, né? Sim. Aí tu volta pro Brasil, então, e te aperfeiçoa mais ainda nisso? Como é que... Sim. É isso? Eu fiquei 15 anos fora. Eu fui e não consegui voltar. Então, fiquei 15 anos fora. Depois fiquei 7 anos na Itália, 8 anos na Grécia. E depois voltei ao Brasil, ainda tentei com direito, tentei por um ano ainda como professora. E depois eu comecei a assumir esse meu lado que eu gostava de fazer, que era a consultoria de imagem. Sim. Então, hoje sou consultora de imagem, já faz 6 anos. 6 anos. E como é que é o nome das escolas que tu estudou lá na Itália, que tu fez a pós-graduação em Direito Romano, né? Eu estudei na Università La Sapienza, de Roma, e depois eu estudei na Tor Vergata, daí foi Direito Romano comparado com Direito Latino-Americano. Ah, que bacana! Sim. E depois ainda me aperfeiçoei em Viterbo e comecei a fazer cursos esparsos, assim, fiz Galateu, que é Boas Maneiras, comecei a fazer e comecei a unir tudo isso, porque eu comecei a pesquisar o que eu amava, e eu comecei a ir em direção do que eu amava. Sim. E comecei a fazer então esses cursos de estilo, de moda. Que legal. E a Itália, ela nos impõe praticamente isso, né? Nos impõe estética e beleza. Porque tudo é belo lá, né? Desculpa, tu quer falar mais alguma coisa? E chegando aqui, concluindo a tua pergunta, né? E daí eu continuei me aperfeiçoando aqui no Brasil. Quando eu cheguei e eu resolvi assumir esse meu lado, consultora de imagem, daí eu fui fazer cursos aqui. Daí eu fiz na escola de moda, eu fiz coloração pessoal. Eu estudei com a Marta Matarazzo etiqueta empresarial.
E também estudei consultoria de imagem, estudei no Senac Curitiba, aqui em Santa Maria, e fiz outros cursos também. Daí fiz cursos e continuei aqui, e depois na Itália fiz mais cursos de estilo. Sim. E continuamos, nós nunca paramos. Né? Porque a gente tá sempre se aperfeiçoando, tá sempre surgindo coisas novas, né? Então eu gostaria de saber, assim, sobre essas escolhas profissionais que tu fez, tanto o direito quanto agora a consultoria de imagem, estilo e etiqueta. Tem alguma relação com a tua infância e com a tua adolescência, ou isso nasceu lá na Itália mesmo, essa vontade? Não, tu lembra de alguma coisa? Não, assim, eu sempre fui. Daí, quando eu era criança, nós vivíamos, era uma família, imagina, meu pai brigadiano, minha mãe professora estadual. Nós vivíamos uma vida simples, né? Mas eu sempre tentava que as coisas fossem bonitas. Eu tinha uma atração em deixar as pessoas bonitas. Daí eu tentava arrumar minha mãe. Minha mãe sempre foi bem assim, não se preocupava nada, zero vaidosa. E eu ficava com aquela tentativa de arrumar minha mãe. Então, hoje, cada pessoa que eu arrumo, né, entre aspas, eu como se eu estivesse arrumando a minha mãe. E a escolha do direito foi que eu comecei a analisar o que eu queria ser, e eu pensei, bom, o direito é a profissão onde as pessoas são mais estilosas, são mais bem vestidas. O direito impõe um dress code. Então fui para o direito sempre buscando o belo. Sim. Mas é claro que o direito te impõe muito mais do que isso, né? O direito é muito belo, né? Sim. Ele é muito profundo. Laboroso. Ele tem estudos muito profundos. Sim. Muito bacana, porque o direito começa em Roma, com os romanos, né? Então é bacana isso, bacana essa trajetória. E é interessante porque o direito, ele nos dá direções, ele molda o nosso modo de pensar. Então eu acredito que hoje o meu modo de pensar, o modo como eu formo minhas ideias e que eu formo a consultoria é muito direito. Ajuda como base, muito, né? Porque tem a ética, tem a moral. Isso, né? Mesmo. Legal. E aí tu também passa, quando tu faz consultoria com o outro, tu também prevalece a ética e a moral do outro. Sim, prevalece, sim. Basicamente isso. Acaba acontecendo isso entre tu e o teu cliente. Sim, uma ética e uma moral na relação. Porque, em primeiro lugar, eu não sou porque tem consultoras e consultoras, tem aquelas que, vamos montar looks, né? Daí pegam o cliente como se fosse uma bonequinha e vestem a cliente. Antes eu tento descobrir quem ela é, onde ela quer chegar, por quê, o porquê das escolhas dela. É importante para mim, em primeiro lugar, entender os porquês. E depois eu vou começar a trabalhar de dentro para fora. Sim. Eu não acredito numa mudança que possa acontecer só de fora. Sim. Porque eu vou refletir, você vai refletir o que nós somos por dentro. Então, se eu não trabalhar as crenças limitantes, e agora também eu entro no coaching, porque eu também fiz um curso de coaching, eu tento primeiro destruir essas crenças limitantes e fomentar a autoestima dela, e depois, quando ela é pronta, daí ela voa. Eu sempre faço eu comparo com a borboleta, né? Porque a pessoa, quando ela é pronta, ela voa. Quando ela não é pronta, ela fica ali fechadinha no casulo, ou ela fica como uma larva, né? Ela não entende da beleza dela. Interessante a comparação. Bom, eu convidei a Luciana para nós falarmos sobre uma pessoa interessante que um dia eu encontrei esse livro também. Eu sabia que a Luciana tinha, né, o conhecimento sobre a Geni Bestany Rechden. Foi uma empreendedora que morou em Santa Maria. Ela era imigrante. Conta para nós um pouco assim como o que tu foi aprendendo sobre ela, né? Como é que ela chegou aqui, onde é que ela nasceu, por que ela veio morar em Santa Maria? Então, Lígia, eu não tinha conhecimento sobre a Geni, e daí foi o Evandro Ber que me deu esse livro, que foi escrito por um neto, foi escrito pelo Ricardo Barcelos, Rechden Barcelos.
E é muito interessante o livro, porque ele mais ou menos ele relata a história dela e se vê que ele pegou bem as palavras dela. Isso que torna o livro interessante. A Geni, ela era libanesa e como todos, né, fugindo de guerras, essas situações, eles vieram ao Brasil porque eles já tinham parentes aqui. Então eles acabaram se estabelecendo em Santa Maria, porque nós temos uma comunidade grande libanesa em Santa Maria. Olha. E eles já tinham parentes e amigos, então os pais da Geni vieram para cá. E a Geni tinha 4 irmãos. Quando um irmão tinha 15 dias, o pai faleceu. Então ficaram a mãe e essas 5 crianças que não falavam português, que não tinham dinheiro, eles só tinham um armazém e o pai vendia fiado, então eles não puderam nem continuar com o armazém, eles se perderam assim naquelas escritas do pai, um pouco em libanês, um pouco em português, eles não entenderam, então acabaram perdendo. E a Geni, daí ela começou a ajudar a mãe, ela era uma criança e ela recortava papeizinhos para doces. E a mãe dela costurava bombachas para Casa Oreste. A Casa Oreste, para quem não sabe, trabalhava ali o Salvador Isaías, que também é outra figura famosa. E desse livro a Geni relata todos esses encontros com essas pessoas importantes. E então depois a infância e a adolescência dela, tu sabe assim, então ela começou a ajudar a mãe, né? Sim. Como é que foi esse percurso dela? Não tinham outros parentes? Ela tinha, e quem ajudou eles, e quem ajudou para que eles não morressem de fome, foram os tios. Então ela teve 2 tios que foram muito importantes e que ajudavam sempre, passavam todos os dias, porque naquela época uma viúva sozinha com filhas e só um menino, não tinha nem um homem, um filho homem grande, era um menino pequeno. Então ela começou a ajudar a mãe dela durante as costuras, recortando esses papéis para doces. E no fim ela começou foi ajudada também, foi outra pessoa que ajudou e começou a ensinar costura, uma costura de um padrão mais alto. E ela então aprendeu a costurar melhor. Depois a mãe dela começou a ajudá-la, porque ela era uma adolescente e ela já estava melhor que a mãe, costurando melhor que a mãe. Que legal. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e continuamos falando sobre essa empresária, que então se torna uma empresária depois da moda, Geni Hesden, e depois o que acontece depois da adolescência dela. No próximo bloco nós continuamos falando. Esperamos vocês. Olá, gostaria de falar hoje sobre esse projeto de arquitetura de interiores para um apartamento de 100 metros quadrados. O conceito dele partiu de um quadro pintado por mim que o cliente tinha no hall de entrada. Ele tem as cores amarelo, vermelho, verde, preto e branco. Daí eu criei uma estante no hall, dividindo a sala de jantar, e fiz armários para louçarias com essas cores em laca de vermelho, amarelo e verde. Coloquei painéis verdes na sala de jantar e painéis em laca amarela na cozinha, em alguns nichos para os fornos também. Depois eu usei o mesmo detalhe em laca amarela no home office, onde era também um dormitório de hóspedes e uma sala de música. Então no armário tinha o teclado embutido, que ele estuda música e também pode trabalhar. Este quarto de hóspedes e home office é integrado com a suíte também do proprietário, onde eu usei painéis de laca marrom para dar o conforto térmico e um painel para embutir a TV que tem uma textura de zebra, além de nichos para pôr objetos pessoais. Foi um projeto muito prazeroso de fazer, inclusive ele tem várias obras minhas no apartamento e a minha obra também tecida em tapete, que ele tem um tapete redondo no wall e um tapete de 4 metros por 1 na circulação.
Foi um trabalho muito bacana e um cuidado imenso para preservar e projetar segundo a identidade do cliente. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com Luciana Zampieri. Luciana, então, depois da adolescência, que ela começa a trabalhar com a mãe, ela casa. Como é que foi essa parte da vida dela, então, depois desse casamento? Então, ela casou com 19 anos e ela era muito, assim, se via que ela amava muito esse homem. Ela mesma fala que ele era lindo, e ele também era muito trabalhador, e eles eram um pouco emparentados, assim, de longe. Ele era libanês, então, também. Ele era libanês, e ele era o que faziam na época, né, que era, ele tinha um cavalo, e ele saía vendendo produtos, tecido, essas coisas, pelo interior aqui de Santa Maria. Que a gente chamava de caixeiro viajante, alguma coisa Isso, assim. isso. Tinha um outro nome. E a cavalo. Então ele ficou famoso porque ele era muito simpático também, ele era um bom vendedor. E só que com pouquíssimo tempo de casamento, com poucos meses, ele faleceu e deixou ela grávida de 8 meses. Então a Geni, que já tinha tido essa experiência antes, voltou tudo de novo, se reapresentou de ficar sozinha, de ter o homem da casa falecido, e ficou sozinha com a filha. Sim, porque ela perdeu o pai quando ela era criança e teve que trabalhar. E agora ela perde o esposo e aí teve que trabalhar novamente. E aí o que ela fez? Então ficou ela, as irmãs, um irmão e a mãe sozinhos. Sozinhos não, né? Porque eles tinham o apoio dos parentes, muito apoio dos parentes. E daí ela começou a trabalhar mais ainda, Lígia. E esses traços de empreendedorismo, ela já começa a apresentar desde cedo. E também uns traços de feminismo, porque ela trabalha bastante. Tanto é que em pouco tempo depois, ela assume muitas costureiras, o espaço fica muito pequeno e ela compra uma casa. E a mãe daí ficou cuidando da filha dela, fazendo a comida. A Geni nunca foi dona de casa. Porque ela nunca conseguiu, ela nunca teve tempo. Então, depois da morte do marido, ela ficou em luto, e luto significava colocar o véu preto na frente do rosto. E depois, 11 anos vestida de preto, ou seja, né, era um modo também de dizer: eu estou de luto, os homens não se aproximem. Olha! E ela decidiu isso também, ela decidiu não casar, não ter outro relacionamento e focar na família e na empresa dela. E essa mulher, Lígia, ela era muito maravilhosa, ela era excelente naquilo que ela fazia. Então ela procurou desde cedo, desde a adolescência, fazer tudo com excelência, trabalhar muito. Então ela traz o que de novidade aí nesses primeiros passos? Sim. Porque depois ela dá um passo mais largo. Sim, né? Ela foi muito corajosa também. Ela era muito corajosa. Ela abriu a Casa a Libanesa, que era uma casa que se chamava Casa, né? Que era uma loja de costuras, que ela costurava e vendia os vestidos. E ali ela conquistou um público muito especial, que eram as judias. E as judias eram muito exigentes, ela fala, com a costura. E isso fez essa exigência das clientes judias... Que ela se aprimorasse cada vez mais. Que ela ficasse melhor. Depois ela ela foi trabalhar dividir o espaço com o tio na rua do acampamento, e depois foi o grande passo para todo o santamariense, que até hoje que foi abrir uma loja na primeira quadra da Bozano. E como ela tinha uma visão muito empreendedora, quando ela abriu a loja da Bozano, ela subafitou para uma florista. Então ela dividia o valor do aluguel e ainda morava atrás da loja. Então elas cozinhavam, moravam ali a família inteira juntas, apertadas. Ela recebia os viajantes lá. Mas foi esse passo, e ela teve ainda que vender a casa para poder
dar esse grande passo que era estar na primeira quadra da Bozano. E foi isso que mudou completamente a vida dela. Porque em Santa Maria, na nossa cidade, quem vive aqui sabe que a primeira quadra da Bozano é a nossa melhor zona de comercial. Compras ali, comercial, as lojas, né, estão todas ali. E ela continuou trabalhando e daí abriu uma loja e teve muitas funcionárias. E uma característica importante da Geni, Lídia, é que ela delegava. Ela delegava e ela confiava nas pessoas que ela delegava. Então ela tinha um alfaiate, que era aquele que fazia os tailleurs, porque infelizmente não se encontram mais alfaiates, mas ela mesma fala, para fazer tailleurs tem que ser um alfaiate. Ficou com ela a vida inteira, ele se aposentou com ela. Daí ela teve as funcionárias que também ficaram muitos anos com ela, ficaram assim praticamente a vida toda com ela. E ela delegava também a parte, o contador dela, se não me engano, agora se não me fuge a memória, era o cunhado. Então e todas essas pessoas ela confiava muito e ela amava muito. Ela fez era como um ninho de colaboradores importante. E aí, então, ela entra no nicho das noivas, dos bordados, da moda. O que ela vai dos desfiles? O que ela vai trazendo de novo para a cidade? O importante é que a Geni, ela descobriu um nicho. Então, costurando, ela percebeu que o que eles gastavam era com enxovais e com noivas. Então, ela se dedicou a esse nicho até o final da loja. Ela, então, fornecia lençóis, bordados para as noivas, o vestido de noiva, as camisolas. Então, ela se dedicou a isso e ela queria ser sempre melhor. Então, o que ela fazia? Ela ia constantemente ao Rio de Janeiro e São Paulo para ver as novidades. E naquela época, Lídia, a mulher sozinha viajar, ela ia sempre acompanhada com uma funcionária. Mas a mulher sozinha viajar era uma grande inovação. Nós não podemos entender o que era isso na época. Isso é época qual? 1930 e poucos? Sim. Então, em 38, ela abriu a moda e bordado e depois ela se transferiu. E a moda e bordado durou 28 anos. E com um grande sucesso. A Geni, ela era uma pessoa muito articulada na sociedade. Ela era muito educada. Ela era muito conhecida por ser uma mulher muito fina. Então, ela organizava os desfiles. E esses desfiles eram o evento social mais esperado do ano. Olha que bacana. Que acontecia no Clube Cacheral. E ela convidava as moças mais bonitas da cidade, da região, vinham até de Porto Alegre as modelos, que eram moças, nós temos fotos aqui no livro, muito bonitas mesmo, e as mulheres, toda a sociedade santamariense esperava esse evento, que eram os desfiles da Geni. Que legal, dava um movimento na cidade, né? Sim, era... Porque talvez até continua até hoje, né, essa questão que começou lá na década de 30. Mas sabes que quem viveu naquela época concorda comigo que Santa Maria era uma cidade muito glamurosa. Sim, sempre foi. E agora nós perdemos bastante dessa tendência que nós tínhamos, que Santa Maria era uma referência de estilo, de vida social, de luxo para todo o estado. De cultura, né? Cultura, que o Clube Cacheral, que é ali no centro de Santa Maria, é belíssimo também, né? Belíssimo. Tem uma arquitetura, sempre foi um encontro de glamour, né? Das famílias da sociedade, né? Sim. No Clube Cacheral. E aí, como é que ela lida essa parte, assim, de negociante? Ela faz fortuna? O que ela vai fazendo com o dinheiro que ela ganhava? Para ela, o importante, ela era uma empresária que amava o negócio dela. O importante para ela, e ela ressalta no livro, não era acumular fortuna para a loja, em nome da loja, porém de fazer crescer a loja e de atender melhor os clientes com excelência. Então, todo o que ela ganhava na loja, que era bastante, ela reinvestia na loja. E a loja, então, ela foi
tomou assim, dimensões de excelência mesmo, reconhecidas. Tinham pessoas do estado que vinham para fazer vestidos com ela, porque ela era realmente uma pessoa muito considerada. Olha que bacana. E aí depois ela amplia também, essa loja ela trabalhava com moda masculina, pelo que eu entendi também, Não. feminina. Não, só feminina, Sim. noivas, enxovais. Sim, enxovais. E aí ela fecha essa grande loja, que se chamava Casa Libanesa ainda? Não, a libanesa foi bem no início. Bem Já no início. em 38 ela abriu a moda e bordado. Ah, moda e bordado. Na acampamento e depois foi para a Bozano. E aí depois disso? E depois, quando ela teve que fechar, porque o importante é que ela entendeu, ela disse que ela tinha que entender o momento de se retirar e aquele era o momento. Então ela se retira e ela sempre teve ao lado dela a filha, que ajudou bastante também, principalmente na parte dos bordados. E ela se retira e toda essa família que trabalhava ali, que trabalhava junto com ela também, todos, cada um teve as irmãs e tudo, cada um teve seu rumo. Só que depois ela ficou muito inquieta, daí ela reabriu uma outra loja, que daí era uma loja de prêt-à-porter. Em forma de boutique. Era uma boutique que se chamava Anne Marta e ela vendia roupas prontas. Então, aquele mesmo instinto que ela tinha da excelência, ela colocou na boutique. Porque essa Anne Marta, ela era famosa também pelo atendimento aos clientes, pela excelência dos produtos. Então, ela conseguiu criar isso, uma outra referência em Santa Maria em moda. Eu não sei quantos anos ela viveu, mas nós precisamos encerrar o programa, infelizmente. Não sei se tu sabe a idade que ela viveu e se tu tivesse que citar qualidades, virtudes ou o legado que essa empreendedora da moda, Geni Bestany Rechten, deixou para as gaúchas, os gaúchos, os santamarienses. Ela faleceu muito idosa, junto com toda a família dela. Ela continuou sendo muito amada pelos netos, pelos bisnetos. E o que ela nos deixou, o legado principal foi o empreendedorismo. E essa luta e esse significado que não conta de onde a pessoa veio, mas conta o que ela faz. E o trabalho com excelência, né? Que bacana. Sim, porque ela vem de um outro país e faz história aqui, isso é bacana, não importa o lugar, né? E não se apoiou em um marido, que foi uma grande inovação na época também, e foi respeitada até o último dia, ela foi uma mulher respeitadíssima. Então ela conseguiu jogar tudo isso, né? Ela casou uma vez só, ficou viúva e trabalhou sozinha a vida toda e fez o que ela amava, né? Continuou fazendo, se realizou. Sim. E realizou outras pessoas, deu emprego para outras pessoas, né? Outras famílias. E nos inspira até hoje. Nos inspira, Ok, muito obrigada, Luciana, muito obrigada, tua participação. Tu quer deixar algum recado? Muito obrigada pelo convite. Eu espero que essa história inspiradora inspire todas as mulheres aqui, principalmente da nossa cidade. Ok, obrigada. Obrigada pela tua vinda aqui no ateliê também e nos trazer essa colaboração. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, que é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Você também pode assistir no site da TV Santa Maria, www.santamaria.tv.br, ou nas páginas das redes sociais da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques, que também tem no YouTube. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio Cultural, Freitas Imóveis, Uruguaiana.